Eu vou chamar aqui o Walter Barreto Júnior, para conversar com a gente. Ele é empresário, mestre em desenvolvimento regional, e a gente vai falar sobre o livro que ele publicou, que é o seguinte: o livro Bolsonaro e seus seguidores, 1.560 frases. Foi lançado pela editora Geração e reúne justamente 1.560 frases do presidente Jair Bolsonaro, de seus seguidores, ditas em vários momentos, e o livro é todo em ordem cronológica, então dá para a gente saber, inclusive, a evolução desse discurso de Jair Bolsonaro. É fruto de pesquisa, com indicação de fontes, inclusive. Walter, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tô sem seu áudio. Será que você mutou? Deixa eu ver agora. Está com áudio aqui. Agora tá. Eu acho que devia estar mutado, ou foi a gente aqui. Mas enfim, tô te ouvindo agora. Tudo bem com você? Thalita, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar A aqui. gente agradece. Obrigada, Walter. Primeiro conta pra gente, como foi que surgiu essa ideia de separar, de ter esse trabalho difícil de acompanhar toda essa trajetória de Bolsonaro, assistindo cercadinho, assistindo live, para reunir, então, essas 1.560 frases. Conta pra gente como surgiu a ideia. Thalita, esse livro tem dois principais objetivos para mim. O primeiro é um registro histórico, né? As futuras gerações, elas vão precisar estudar e conhecer a fase que a gente vive. E aí, num livro, condensando todas as informações, como você bem falou, todas as frases com fonte, os jovens de hoje, lá na frente, vão perceber o horror dessa fase que a gente vive. O cidadão comum também tem uma tarefa fundamental agora, no dia 2 de outubro. Né? Nós estamos num ano muito importante para o país. E esse livro colabora, é a minha intenção, para o cidadão tomar a decisão, né, de voto. Né? Ele vai poder ver que nós temos dentro do livro uma gestão muito ruim da pandemia da Covid-19, nós temos agressão ao meio ambiente, nós temos agressão à imprensa, o próprio caminhar para se chegar no 7 de setembro, também ele registra muito bem as questões históricas, ou seja, é um volume de conhecimento que o cidadão comum que está trabalhando, está estudando, levando o filho para a escola, fazendo supermercado e com muitos problemas, que ele não tem tempo de pesquisar. Eu conversei com alguns amigos meus antes de fazer o livro e fiz uma pergunta muito simples. Quantas frases você acha que conhece absurdas assim do presidente da República e dos seguidores? O que me disse mais, me falou 300 frases. No livro, nós temos 1.560 frases. O horror é muito maior do que o cidadão comum tem conhecimento. E o mais importante para se apertar o botão na urna é conhecimento político, para tomar a decisão correta. Então, essa também é uma das funções que eu imagino para o livro. A didática no sentido de renovação de voto ou não, né? E aí, você vai querer renovar o voto nesse sujeito ou não? Walter, como que foi esse trabalho, de fato, de você ficar observando, ficar de olho em tudo que Bolsonaro dizia para conseguir capturar esse material? Conta pra gente como foi a sua investigação. Eu já estou há 1 ano e meio trabalhando nesse projeto, dedicando 2 a 3 horas por dia de trabalho. Eu pesquisei na imprensa, né, lendo todos os jornais, já era um hábito meu, né, mas eu fui também para as redes sociais, que aí muitas pessoas não vão. Eu fui no Twitter e comecei a cadastrar as pessoas que emitiam mais frases absurdas e que retratavam o pensamento político desse projeto de poder que está no governo federal. E aí, todo dia, eu entrava no Twitter de todas essas pessoas para pegar as frases e cadastrar. E é lógico, tomando cuidado de cruzar as informações, né, para pegar sempre informações corretas e muito também com vídeos. Mas tem também nesse livro parte do discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, tem os discursos que ele fez na ONU, ou seja,
E tem também, Thalita, o presidente ainda deputado. Então, o livro começa em 1999. O livro começa em 1999. E se você quiser, eu digo como o livro começa. Qual é a primeira citação? Qual é a primeira frase? Coloca pra gente. 1999. Abre aspas. Então, deputado Jair Bolsonaro, não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia, fecha aspas. A gente percebe também, né? A gente percebe, Thalita, lendo o livro, que o presidente Bolsonaro, ele governa da forma que ele já relatava enquanto era deputado. Não há uma mudança de comportamento dele. Ele manteve um projeto político que ele já defendia quando era deputado. Então, se alguma coisa a gente pode elogiar do presidente Bolsonaro, não sei se merece elogio, mas se alguma coisa a gente pode tirar de elogio, é que ele foi autêntico, ele foi sincero, ele sempre falou o que pensa. Então, se a maior parte da sociedade brasileira resolveu votar nele, podia não ter muitas informações, mas não há um estelionato eleitoral. Isso aí não há. O livro registra isso. E agora as pessoas também não podem alegar ignorância em relação a quem era esse sujeito, né? Agora está até publicado, está no livro quem é e o que ele já disse nesses últimos anos. Eu até estava fazendo esse exercício aqui de me lembrar de uma das frases que me marcaram mais. Assim, são muitas absurdas, né? E a gente repercutiu, acho que a maioria delas aqui no programa, Walter. Mas eu fiquei muito, muito chocada quando ele foi questionado sobre a pandemia, as mortes na pandemia. Ele solta aquele... E daí? Eu não sou coveiro, né? Para ficar falando sobre mortos. E aquilo me chocou, porque foi de uma crueldade tão grande, a gente já tinha muitas vidas perdidas aqui no país pela Covid. E eu queria saber de você, qual foi a que mais te marcou, que de repente te chamou mais atenção nesse seu trabalho de apurar e de levantar essas frases de Bolsonaro? Thalita, essa frase que você cita está no livro, dia 20 de abril de 2020. Uma frase que me assusta, que eu acho que assustou todos nós, é a frase que o presidente diz no dia 21 de outubro de 2020. Presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, toda e qualquer vacina está descartada, fecha aspas. Naquele momento, em outubro de 2020, o Brasil, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, já tinha recebido a oferta da Pfizer para a compra de 70 milhões de doses. A Pfizer enviou o e-mail, que foi muito claro, ficou muito clara essa informação na CPI do Senado, na CPI da pandemia, em agosto de 2020. Ou seja, 2 meses depois, o Brasil já poderia ter adquirido aquelas 70 milhões de doses e começaria a vacinação em dezembro. O presidente foi claro, vou repetir, abre aspas, toda e qualquer vacina está descartada. Ou seja, o livro prova que o governo não comprou a vacina no ano de 2020 por uma decisão clara do presidente da República. Ele diz isso no livro. Isso me assusta porque o retardo da vacinação gerou muitas mortes, né? E foi algo proposital, né? Foi algo proposital, o livro registra. Chocante, de fato, a gente lembrar de tudo que foi dito, de tudo que a gente viveu nesses últimos anos. Você fala também sobre a importância desse trabalho para gerações futuras, né? Você acredita que vai ser material, inclusive, para que se estude o que foi esse momento tenebroso que a gente viveu aqui no nosso país nesses últimos anos? Eu acredito sim, Thalita. A academia já está pesquisando, já existem muitos trabalhos publicados, mas no futuro vai se enxergar de forma mais ampla o cenário. Eu fico imaginando um neto meu que não nasceu ainda, olhar para a família, pegar o livro, por exemplo, começar a ler ataque ao meio ambiente, constantes ataques ao meio ambiente, frases absurdas com relação à própria legitimidade da eleição, né? Eles vão querer, com certeza, olhar para os familiares, para os parentes
e perguntar quem foi que apoiou esse projeto, porque viver o que a gente está vivendo no século XXI é algo muito absurdo, né? A sociedade cometeu um erro, a sociedade brasileira, e aí eu tenho que me referir a todos, né? Porque foi uma eleição. A sociedade brasileira cometeu um erro muito grande, mas nós temos a oportunidade de corrigir o mais rápido possível e seguir em frente num caminho de prosperidade, de felicidade. A gente tem que abandonar esse projeto de armas. Também no livro, muita agressão, muito discurso de armas, muito discurso sobre violência. Você estava agora tratando desse assunto aqui numa entrevista. Esse não é o caminho para o século XXI, né? A gente tem que procurar um caminho e seguir um caminho de paz. Ô Walter, só para finalizar, você traz também falas de membros ali do governo, inclusive de Paulo Guedes, né? E tem uma fala dele que eu quero consultar se está no seu livro, que é em relação à economia brasileira decolando, né? Ele repetiu isso várias vezes, chegou a virar piada, né? Paulo Guedes falando sobre, olha, a economia do Brasil agora está decolando, a economia do Brasil é em V, né? Então a gente afundou, mas já já a gente vai estar decolando. Você retrata isso no livro? Sim, tem a frase que ele fala que é em V, e aí ele continua, se não for em V, vai seguir o símbolo da Nike, né? Mas tem muito mais. As frases, tem dezenas de frases de Paulo Guedes. Eu vou citar um aqui também, Thalita. No dia 27 de abril de 2021, Paulo Guedes, abre aspas, o chinês inventou o vírus, fecha aspas. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Como é que a gente podia imaginar que um ministro da Economia, em plena pandemia, com 14 milhões de desempregados, ele ataca o maior parceiro comercial brasileiro? Quer outra frase de Paulo Guedes também, que é muito absurda? 18 de março de 2019. Abre aspas, Paulo Guedes. Você é o líder da revolução, fecha aspas. Paulo Guedes se referia a Olavo de Carvalho, tipo assim, claramente esse não podia ser um governo que teria um projeto econômico de interesse da população, que é gerar emprego, que é ampliação de renda, que é resolver os problemas sociais, né, as desigualdades sociais que são muitas. Se ele achava que Olavo de Carvalho seria o líder da revolução, o caminho não poderia ser positivo. Walter, foi um prazer conversar com você por aqui, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pelo papo aqui com o Bom para Todos. E um abraço para você. Bom fim de carnaval, eu que agradeço. Fim de feriado e até uma próxima. Muito obrigado, sou eu que agradeço. Felicidades para todos.